Lá no DCM, mais um texto do Kiko. Moro pega carona no caso Moraes, detona Supremo Tribunal Federal e mentiras, entre aspas, contra a Lava Jato. As mentiras contra a Lava Jato e a demonização do combate à corrupção abriram as porteiras do inferno para o roubo generalizado e a falta de ética. Hoje o Brasil é uma terra sem lei e a defesa da democracia, um grito de hipocrisia. Em 2026 lutemos todos para termos o nosso país de volta, escreveu o senador Sérgio Moro no X nesta véspera de Natal. É um presentão para ele. Moro está ecoando o editorial da Folha porque vê um momento bom para voltar da tumba após as revelações das fraudes que comandou a testa da operação mais corrupta da história do judiciário brasileiro. Malu Gaspar soprou o apito de cachorro com a matéria, baseada em 6 fontes anônimas, denunciando uma suposta pressão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal sobre Galípolo, do Banco Central a respeito do Banco Master. A mulher de Moraes é a advogada da defesa da empresa de Daniel Vorcaro. A mídia rapidamente se uniu contra Moraes. Como nos velhos tempos da República de Curitiba, Moro está tentando montar esse cavalo selado. Vai ser difícil porque o sujeito é queimado, mas nada é impossível para a imprensa brasileira em sua sede de vingança contra o Supremo por ter tirado Lula, favorito para um 4º mandato, da cadeia. O libelo da Folha adotou um discurso amplo contra a corrupção, listando episódios distintos do Banco Master ao INSS, das emendas parlamentares ao crime organizado do Rio para sustentar a tese de que o combate aos abusos da Lava Jato teria produzido um ambiente de impunidade generalizada. O ex-juiz tenta reescrever a sua própria trajetória, apagando as ilegalidades da patota, demonizando as críticas à Lava Jato, serve neste contexto como uma estratégia para deslocar o foco das responsabilidades dos seus protagonistas. O editorial da Folha também envia um recado explícito ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, ao afirmar que não deve haver complacência com os cupinchas que ocuparam cargos na Polícia Federal ou no Supremo, puro suco de lavajatismo, com o STF no centro de um PowerPoint. É a retomada de um método que já demonstrou seus efeitos: corrosão institucional, estabilidade política e uso do discurso moral como instrumento de poder. Se faltava ele, agora não falta mais. Gente, o lavajatismo resiste e a gente precisa de financiamento, inclusive de vocês, do povão, para a gente fazer bem esse trabalho. Pinguem, gente, a gente precisa da ajuda de vocês para fazer esse trabalho necessário, meus caros e minhas caras. Vamos lá para a gente poder seguir aqui, tocando as coisas da melhor maneira, queridos e queridas. O Marco Feliciano falou alguns absurdos antes de fechar o ano e ficou perdido lá na Câmara dos Deputados. Vamos ver juntos. Uma pacificação. É isso. Ele pacifica todas as religiões e tira do argumento desse pessoal da esquerda, da extrema esquerda, como pessoal que apoia tudo, que apoia droga, a liberação das drogas, apoia bandido, apoia tudo. Se eu defendesse Obrigado, bandidos, Célia, eu tinha votado a favor fechamos. da PEC da bandidagem que o Marco Feliciano... Agora, gente, falta só os 94 pilas da outra live. Quem puder ajudar, agradeço muito. Vamos fechar daqui a pouquinho. Votou a favor. Se eu defendesse bandidos, eu tinha votado anistia para golpistas, reduzindo de 27 anos de cadeia para 2, para quem deu tentativa de golpe de Estado, ou tentou dar um golpe de Estado, como fez o Marco Feliciano. E, aliás, de contrabando, vai soltar um monte de criminosos sexuais. Então, por favor, né, ô Feliciano, lava a boca para falar do pessoal. Quem defende bandido aqui é tu. Em segundo lugar, fica clara a intolerância e a prática discriminatória. O pastor Marco Feliciano quer uma pena de 5 anos para 2 mulheres que se beijam. Eu nunca vi beijo de 5 anos. Tu quer que golpista fique 2 na cadeia e 2 mulheres que se beijam ficam 5. Olha que absurdo o que nós estamos ouvindo aqui. É absolutamente vergonhoso. Aí eles fazem uma cantilena enfadonha para tentar fazer crer os deputados que não estão acompanhando a letra fria da lei que se trata de um projeto para defender todas as religiões. E nós sabemos que tem muitas religiões que são discriminadas, sobretudo as de matriz africana, e casualmente por fundamentalistas, como o Marco Feliciano. Aí... E lobo em pele de cordeiro vem aqui dizer que é para proteger todas as religiões, etc, etc, mas esconde o real objetivo do projeto. E eu vou ler qual é o real objetivo do projeto, que está no teu relatório, Marco Feliciano, e eu quero ver tu dizer que eu estou mentindo. Eles mudam o artigo 20, que diz que é crime praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, ou seja, racismo, presidente Paulazzi, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Aí diz
nos lugares que for cometido a pena de 2 a 5 anos e multa, no parágrafo 2º, se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Eles tiram as atividades religiosas, ou seja, em qualquer lugar, racismo é crime, só não vai ser na igreja do Marco Feliciano. É isso que vocês querem? Realmente vocês vão dar salvo-conduto para que em determinadas instituições que deveriam pregar o amor, a fé, a sua doutrina, com todo respeito às diversas doutrinas, tenha gente que possa professar racismo e não ser responsabilizado? É isso, Fausto, que está no relatório dele. É isso que ele tira. Então, na igreja dele, vai poder discriminar a etnia, vai poder discriminar raça, vai poder discriminar orientação sexual. É salvo-conduto para crime. Não é para proteger a liberdade de culto. Não é para proteger as religiões de matriz africana, as religiões evangélicas, as religiões católicas, a religião muçulmana. Ele se ofendeu profundamente com o meu exemplo. Mas é a mais absoluta verdade. Alguém do Estado Islâmico poderia dizer que um jornal que publicou, uma charge com o profeta Maomé, no seu culto, dizer que aquele jornal precisava ser metralhado como foi. Foi um ato terrorista. Mas em nome da fé do Estado Islâmico poderia fazer um ato terrorista? Ou... Não, fazer não. Tudo bem, estou exagerando. Falar no culto, falar na rede social, falar na televisão. Em nome da fé deles, eles podem dizer que o jornal que publicou a charge pode ser metralhado. É isso que vocês estão querendo votar aqui. Mas, claro, no caso específico, é para proteger pessoas como o pastor José Olímpio da Silva, que foi condenado a 2 anos e 9 meses por praticar homofobia contra o ator e humorista Paulo Gustavo. É para proteger aquele pastor André Valadão, que diz que LGBT tinha que encher de porrada. E vocês defenderam. Porque vocês acham que, em nome da fé, vocês podem, vocês, e eu não generalizo religião nenhuma, eu chamo de fundamentalistas, porque são fundamentalistas. Não defendem o Estado laico, e defendem que a religião deles mande no Estado. Porque é em nome da religião deles que eles querem reverter o aborto legal e seguro para meninas vítimas do estupro. Sério, obrigado, porque é em nome da beijão. religião deles que eles não querem respeitar a população LGBTQIA+, que é respeitada em diversas religiões, na maioria delas, a não ser pelos fundamentalistas. A não ser pelos fundamentalistas. Querem dizer mal das mulheres e do feminismo, querem atacar quem luta por liberdades democráticas e dizer que tudo isso é em nome da fé. E aí ter salvo-conduto para cometer crime. E pior, querem criminalizar. Como ele quer criminalizar, tá na justificativa dele. Uma artista trans que fez uma performance na parada LGBT de São Paulo. Justamente reivindicando a história de Jesus, que sempre esteve do lado dos pobres, dos trabalhadores e trabalhadoras, até das profissionais do sexo. Jesus, que seria chamado de comunista hoje, esses mesmos que em nome de Jesus mentem, usam o nome de Jesus para dizer que tem que criminalizar, que tem que atacar, que tem que proteger bandido. O que Jesus professou estaria do lado das nossas lutas, das nossas bandeiras. Em nome das crianças, das mulheres, das meninas, dos LGBTs, dos negros e negras. Mas aí, eles fazem esse espantalho. Criam e ampliam o tipo penal para criminalizar quem supostamente ataca a fé. Repito, um jornalista que fez uma charge do profeta Maomé poderia ser criminalizado pela lei.
Vocês acham mesmo que tem que ser criminalizado pela lei? Uma artista poderia ser criminalizada pela lei. E o segundo, que é o objeto original do projeto, criam um salvo-conduto para que eles possam cometer crimes nas redes, na TV, nos cultos, usando uma suposta liberdade de crença religiosa. Liberdade de expressão e liberdade de crença não é liberdade de opressão. Liberdade de crença é necessário, o Estado tem que ser laico e respeitar todas as religiões. Mas as religiões não podem cometer crimes que, aliás, não tem nada a ver com a doutrina. Que tem a ver com o pensamento atrasado, reacionário, fundamentalista. Se não for isso, presidente Pauloasi, eu faço uma proposta nessa comissão. Se faz um parágrafo, uma vírgula aí, se eu estiver errada, excetuando crimes de ódio, de intolerância, etc. E vamos ver se o pastor Marco Feliciano vai aceitar a minha proposta. Não vai! Porque ele quer salvo-conduto para criminoso. Seja golpista, seja político criminoso, como foi a PEC da bandidagem que ele votou. Seja pastor que diz que tem que encher de porrada LGBT, que atacou o Paulo Gustavo, ou tantos outros casos que devem ter por aí, e que eu realmente não trouxe aqui. Aí eles dizem, nossa, existe uma perseguição. Uma perseguição ao quê? A ódio? Ao preconceito? À intolerância? Evidente. São crimes. Tem que ser perseguidos? Tem que ser responsabilizado? Aliás, eles se arrepiam. Obstruíram durante uma década, aqui na Câmara dos Deputados, a criminalização da LGBTfobia. E eles obstruíram. Porque não cumprem nada dos preceitos de amar o próximo. Uma década. Nada. Falsos profetas da fé. Mas o Supremo Tribunal Federal determinou que a LGBTfobia é crime. E aí, essa turma que professa o ódio começou a ser responsabilizada. É que nenhum parlamentar querer usar a sua imunidade parlamentar para cometer crime. Imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar. Liberdade de expressão não é liberdade de opressão. Liberdade de culto, que tem que ser garantida para todos os cultos, não é liberdade para cometer racismo, para atacar a etnia, para atacar a nacionalidade, para atacar a orientação sexual, que são crimes. Racismo é crime imprescritível e inafiançável. E a LGBTfobia também. E aí, eles se incomodam tanto com as paradas LGBTs, porque a história do Brasil e a história do mundo só conseguiu garantir tipos penais como esse a partir da evolução das lutas, das liberdades democráticas. A maior manifestação de São Paulo, Marco Feliciano, foi a parada LGBT. Olha que maravilha. Manifestação cultural, porque as pessoas estão professando a sua liberdade de ser quem são. E aí, eles usam isso como argumento. Está ali na justificativa para tentar criminalizar. Eu não sei se... Porque tem censor agora de discurso? A parada LGBT existe? E está claro na justificativa, talvez o deputado não tenha lido, que quer criminalizar, inclusive, atividades artísticas. Depois não digam que eu não avisei. Quando sair o escândalo que a CCJ aprovou, salvo conduto para cometer crime, por um lado, e possibilidade de perseguição. A outra fé, e mais, não só outra fé, inclusive os ateus, porque as pessoas têm direito também de não ter religião. Se assim quiserem, ou o quê? Mas nada. Aqui o negócio é ultramedieval. Eles querem a religião deles dominando o Estado. Isso faz tempo. Isso eles tentam em todas as leis. Quando tentam revogar o PDL do Conando e obrigar crianças a ser mãe, porque é isso. Não sou a favor de todas as vidas. As meninas podem morrer. Vítimas de estupro e depois vítimas da violência do estupro. Meninas, crianças. E eles querem torturar essas meninas. Querem revogar o fluxo. Querem tentar inviabilizar que elas possam acessar os meios do aborto legal.
Porque é isso. Se dizem da paz, mas são defensores da tortura, de bandidos. E aqui querem buscar um salvo-conduto para crimes de ódio, por um lado, e ao mesmo tempo deixar uma brecha para perseguir aquilo que eles chamam de crime de ódio. Sinceramente, você pode discordar ou não concordar, não é isso. Mas comparar, achar que, honestamente, o pastor esse, que foi homofóbico, que pegou 2 anos de cadeia, usava a raiva dele, o ódio dele, em defesa da liberdade de culto? Não. Era um LGBTfóbico, se escondendo na liberdade de culto. Mas eu gosto quando o debate é honesto. Quando teve a crise do André Valadão lá, que eles queriam que aquele discurso dele, que induzia a violência contra a comunidade LGBT, fosse preservada nas redes sociais e ele não pudesse responder nenhum processo penal, eles tiraram a máscara e falaram abertamente nas comissões. E o relatório do Marco Feliciano é isso. Olho, alerta, porque eu gosto de alertar. Diante de tanta perseguição que tem no Brasil as religiões de matriz africana, e tem muitas, aliás, muitos promovidos pelos próprios fundamentalistas. Obviamente, avançar e garantir que não tenha ultraje ao culto poderia ser positivo. Mas aqui, inclusive em nome da liberdade de culto, eles poderiam professar o ódio às religiões de matriz africana. Porque eles não estão preocupados em garantir as liberdades democráticas de todas as religiões. Estão preocupados em garantir um salvo-conduto para que continuem professando crime de ódio em nome, e eu digo em nome entre aspas, porque é muito entre aspas, da religião. Porque felizmente não representa a maioria do povo brasileiro, que tem a sua fé, que tem a sua crença, que luta, que batalha e que defende a liberdade do próximo. Felizmente, vocês não representam a maioria do povo brasileiro. Baita discurso. Mas fica difícil Baita dizer que quer fazer um projeto para Carminha! preservar e garantir a possibilidade de cometer crimes. Então eles acham um nome Feliz bonito Natal. para tentar dizer que é um projeto democrático, quando na verdade é um projeto escandaloso. Eu diria pré-iluminista. Diria quase medieval naquilo que eles estão falando quando eles tiram crimes de racismo, tiram crimes relacionados à etnia, nacionalidade, só dos espaços religiosos. Fica aqui o registro e o alerta para aqueles que, de boa fé, não leram o conteúdo do projeto e não viram esse escândalo que o relator está fazendo. Se eu estou errada, basta fazer uma vírgula dizendo que se excetuam, obviamente, crimes de ódio não se aplica, porque nós estamos falando de liberdade de culto, e liberdade de culto deveria ser amor e não ódio. Queridos, o que falaram aqui no chat é preciso. Ou a gente muda o Congresso, a Chalim falou aqui, Chalim Mardas Silva, ou a gente tá muito ferrado em 2026. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!